Realizada na manhã de hoje, nova reunião entre representantes do movimento dos usuários do transporte coletivo de Criciúma e membros da administração municipal. Moradores do Verdinho reclamam das condições da rodovia Governador Jorge Lacerda. Governo do Balneário Rincão decreta situação de emergência em virtude das chuvas que atingiram a região na semana passada. A Associação Comercial e Industrial de Criciúma completa 70 anos. E mais, os gols do final de semana e de hoje pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Está no ar o Informe Região. Hoje, segunda-feira, 30 de junho de 2014. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Continuam as discussões sobre o possível novo aumento das passagens de ônibus em Criciúma. Confira na reportagem. Durante a manhã desta segunda-feira, mais uma reunião foi realizada. Representantes do movimento dos usuários do transporte urbano de Criciúma pressionaram o Conselho para que o aumento não seja concretizado. Na manhã de hoje nós tivemos a reunião do Conselho Municipal de Transporte, com a presença não só dos conselheiros, mas também de militantes sindicais e do movimento estudantil, que lotaram a sala do Conselho hoje. Foi uma reunião bem interessante e o Conselho não votou a planilha, não votou se o aumento é de 3,17 ou se é de menos. O encaminhamento tirado é que toda a documentação, tanto a da STC quanto a documentação que o Mutuc vai estar apresentando, vai ser levada ao prefeito e ao Ministério Público, que é quem cabe decidir, principalmente ao prefeito, o valor da passagem. O representante dos usuários tenta achar uma explicação que justifique a oneração dos bilhetes. Nós entendemos que houve se inflou muito o preço da passagem no passado, né, muita gordura no cálculo da planilha. Eu sei que o diesel é o mesmo, o pneu é o mesmo, os ônibus são o mesmo, né? Mas, e o salário dos motoristas aí, recentemente a greve mostrou que é um dos mais baixos do estado, então por que a passagem é tão cara, né? Nós também nos perguntamos isso e estamos lutando todo ano para que ela não suba no montante que as empresas querem, como ocorre agora. As empresas desejam uma passagem no valor de 3,17. A expectativa agora é que o prefeito Márcio Búrigo se sensibilize com a situação e não autorize o aumento. Bom, na sexta-feira, nós, depois que a gente deu a coletiva de imprensa, nós fomos ao Paço Municipal e tínhamos já agendado uma reunião com o prefeito Márcio Búrigo. Estava na reunião o prefeito e o secretário Jader Vestrup. E nós apresentamos a nossa preocupação com relação ao que as empresas estão alegando da diminuição do número de passageiros. A gente apresentou isso ao prefeito, o prefeito se mostrou preocupado, disse que havia evidências de que as evidências inicialmente eram fortes de que poderia haver alguma manipulação dos dados e que tomou a nossa reunião como um sinal de alerta e que vai ficar ligado nessa questão, porque é ele quem decide quanto vai ser a passagem. Em meio a reuniões e discussões estão os usuários, que são unânimes em afirmar que o aumento é uma agressão ao bolso do trabalhador. É um absurdo, né? Porque a gente trabalha o ano todo e luta por um aumento e eles assim do nada aumentam a passagem e é muito revoltante para o trabalhador brasileiro. O aumento da passagem aí tem que a prefeitura entrar em contato com as empresas de ônibus e chegar a um acordo, porque eu lembro que em outras cidades aí teve redução até do passe de ônibus. Uma manifestação na rodovia Governador Jorge Lacerda estava programada para hoje e só não ocorreu em virtude do tempo instável. Os moradores do bairro Verdinho reclamam das péssimas condições da estrada. Muitos buracos e sem sinalização. Estes são alguns dos problemas enfrentados pelos motoristas que passam pela rodovia Jorge Lacerda. A situação, a cada chuva, se torna ainda mais complicada, causando até mesmo acidentes fatais. O lado ruim é que ela está meio que esquecida, né? Quem foi o governador Jorge Lacerda para estar ali esquecido assim? Ela não tem sinalização, falta de acostamento e hoje com a chuva, ela é uma rodovia de mais de 30 anos, faz 20 que eu moro no bairro e já existia e nunca foi feita uma
restauração, uma reforma, enfim. E ela está precária, cheia de buracos, e dias de chuva você não enxerga, cai dentro, arrebenta pneu, aro, enfim, causando danos aos veículos. E então, ainda para dificultar também, nós temos as únicas 2 lombadas que são na comunidade, uma lá no Verdinho, a lombada eletrônica, e a outra no Capão Bonito, ali na localidade do Capão Bonito, em frente à escola, que elas estão desligadas. De 2009 a 2014, final de 2013, foram 5 vidas a óbitos ali nessa rodovia. E ainda tem vizinhos lá, que ela sofreu um acidente ali, uma moça de 26 anos, que teve traumatismo craniano e hoje ela vive numa cama. É muito triste, né? Os motoristas estão insatisfeitos com a situação vivenciada no local. Uma paralisação foi programada para a manhã de hoje, mas devido à chuva foi cancelada por motivo de segurança. A população está revoltada, né, das comunidades ali, que eles querem uma solução para o caso. E eles queriam bloquear, uma paralisação hoje de manhã, só que a gente não fez, porque choveu também na hora e o risco, né, para causar mais acidentes. A rodovia pode ter uma nova programação para ser fechada. Tudo vai depender da posição dos governantes sobre o caso. A gente está conversando para fazer no sábado, só que agora a gente entrando em diálogo com a STC, né, que é a autarquia de trânsito, e coisa tudo, já tem uma solicitação, e inclusive está em processo licitatório, já com o DEINFRA, o processo está bem encaminhado. Então a gente vai aguardar e ver se as autoridades realizam um sonho que a gente está aguardando. Eu, por exemplo, já há 20 anos que eu estou esperando por isso. A seguir, o governo do Balneário Rincão decreta situação de emergência em virtude das chuvas que atingiram a região na semana passada. E mais, a Associação Comercial e Industrial de Criciúma completa 70 anos. Tenha um casamento feliz, de acordo com as Escrituras. E aprenda o que Deus ensina sobre essa aliança, através deste kit que descreve os pilares de uma união conjugal. Oferta imperdível. 4 livros por apenas 2 parcelas de R$ 23,50, sem juros. Adquira agora mesmo. O Jornal Show da Fé tem como objetivo levar até você informações de qualidade e de interesse público sem perder o foco do Evangelho. Ele aborda assuntos como saúde, família, comportamento, novidades sobre o meio gospel, além de testemunhos de fé e de mensagens e orientações exclusivas do missionário R.R. Soares. Vá até a Igreja da Graça mais próxima da sua casa e retire o seu exemplar gratuitamente. Jornal Show da Fé, feito para edificar sua vida. O Brasil não para de crescer e com a nossa energia ele cresce ainda mais. Já são 7 usinas hidrelétricas, 3 complexos eólicos e o primeiro prédio público com geração de energia solar. Tudo para levar energia para mais de 35 milhões de brasileiros. Esse é o meu Brasil. Eletrobras Eletrosul. Energia para novos tempos. A Graça Kids apresenta a Rede e o Anzol. Acompanhe as aventuras de Dourado. Um peixinho que vivia com seus amigos em um lago sujo e foi resgatado por um pescador enviado pelo Criador. Através dessa história, aprendemos sobre o cuidado de Deus com as nossas vidas. A Rede e o Anzol, de Cláudia Mota. Conheça já essa e outras histórias incríveis. Com licença, gostaria de sentar aqui?
uma mensagem da Fundação por uma Vida Melhor. O prefeito de Balneário Rincão, Décio Góes, decretou situação de emergência em virtude das chuvas intensas registradas na região durante a semana passada. A decisão foi tomada ontem pela administração municipal junto com a Coordenadoria Regional da Defesa Civil. A chuva registrada no fim de semana e nos últimos dias provocaram danos nas estradas e em drenagens do Rincão. As comunidades mais atingidas foram Barra Velha, Zona Sul, Uruçanga Velha, Beira-Mar e parte da comunidade de Torneiro. De acordo com o prefeito Décio Góes, o município, por ter sido emancipado há pouco tempo, ainda não tem estrutura suficiente para atender às ocorrências. Não foram registrados casos de desabrigados. A Associação Comercial e Industrial de Criciúma, a ACIC, completou neste mês 70 anos de atividades que ajudam no desenvolvimento da região sul. Dia 18 de junho de 1944, data em que a ACIC foi fundada. Desde a criação, prometia buscar melhorias juntamente com os governantes para conquistar cada vez mais o desenvolvimento da região. A ACIC é uma entidade que não trabalha sozinha. Ela trabalha sempre agregada a parceiros. Ela faz parcerias. Então, nós temos parcerias com a Prefeitura de Criciúma, com a Câmara de Vereadores, com as escolas, com as universidades, tá? E com as próprias empresas. Enfim, ela é um elo de ligação entre a grande maioria das entidades civis organizadas. Com o passar dos anos, as atividades desenvolvidas pela instituição aumentaram significativamente. No começo, há 70 anos atrás, quando a ACIC foi fundada, ela tinha um leque bastante estreito de atuação, onde ela representava o empresário, seja ele industrial, se fosse ele um lojista, representasse o empreendedor junto aos órgãos públicos a fim de cobrar as demandas, tais como novas estradas, pontes, etc. Ao longo dos anos, ela foi abrindo o seu leque de atuação a tal ponto que hoje ela se preocupa com segurança pública, com ensino básico, com fornecimento de energia elétrica, com a área social, com mobilidade urbana, enfim, ela cresceu tanto do ponto de vista de estrutura quanto do ponto de vista de atuação. Há 70 anos, a ACIC vem enfrentando diversos desafios para o desenvolvimento de Criciúma. No entanto, as lutas e conquistas continuam. Nós criamos o primeiro Prêmio ACIC de Educação, o qual está sendo desenvolvido junto à Prefeitura Municipal de Criciúma, uma parceria, tá? E também com a escola IFSC. Um outro detalhe importante que a ACIC está criando, dentre outros, é o Observatório Social. Se nós quisermos ter uma cidade séria e boa de se morar, com um bom padrão de vida, devemos, primeiramente, arrumar a casa, certo? E a arrumação da casa passa por um bom sistema educacional e também pela vigilância permanente das contas públicas. A seguir, os gols do final de semana e de hoje pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Aprenda a lidar com conflitos em seu relacionamento. Tempo, na verdade, é o que nos falta hoje em dia. Os dois trabalhando quase que... Não temos tempo para sair, é verdade. Nos casamos, mas temos que parar para refletir, olhar um para o outro e relembrar sempre do amor que Deus nos deu. Restaure hoje a esperança, a harmonia e a intimidade com o livro Meu Amor, Eu Te Perdoo. E vem aí o terceiro encontro das mulheres que vencem em Criciúma. Dia 26 de julho, a partir das 17 horas. Entrada franca. Minhas canções na voz dos melhores, volume 4. Tu és a minha alegria, escrita pelo dedo de Deus.
para amigos seus, ouça a voz do Pai. Minhas canções na voz dos melhores, volume 4. Canções inspiradas por Deus, na voz de grandes nomes da música gospel. Graça Music. Um novo tempo, um novo conceito de adoração para você. Um dia comum. Um telefonema que mudaria tudo em sua vida. O que você faria se recebesse uma chamada misteriosa? Quem fala? Você tem que morrer para si mesmo, se quiser viver para Cristo, Sr. Pleasant. A chamada. Nas melhores lojas ou pelo telefone 0 operadora 21 2141 5100. A fase do mata-mata na Copa do Mundo iniciou no sábado. Jogos emocionantes que determinam quem segue adiante e quem dá adeus à competição. Vamos aos gols. A fase de oitavas de final da Copa do Mundo iniciou no sábado com Brasil e Chile, mas esta história contamos depois. Ainda no sábado, a Colômbia eliminou o Uruguai no Maracanã. O primeiro gol do jogo foi anotado por James Rodrigues. E que golaço! Esse vale a pena ver de novo. Não, peraí. De novo. Mais uma vez. Que golaço! Colômbia 1-0. O mesmo James Rodrigues fechou o placar. Final, Colômbia 2, Uruguai 0. Ontem no Castelão em Fortaleza, a Holanda sofreu, mas despachou o México, que saiu na frente com Giovani dos Santos. México 1-0. A Holanda empatou aos 43 minutos do segundo tempo com Sneijder. 1-1. Huntelaar, cobrando pênalti aos 48 minutos, deu a vitória para a Laranja Mecânica. Final, Holanda classificada 2, México eliminado 0. Na Arena Pernambuco jogaram Costa Rica e Grécia. A Costa Rica saiu na frente com Brian Ruiz, Costa Rica 1-0. Sócrates, no final do segundo tempo, empatou para os gregos 1-1. Nas penalidades, Celso Borges abriu o placar para Costa Rica. Constantino empatou para os gregos. Brian Ruiz fez mais um para Costa Rica. Lázaro empatou a série novamente. Giancarlo Gonzalez fez mais um para os costarriquenhos. Olebas fez o terceiro dos gregos, não perca a conta, 3-3. Campbell não perdeu a sua cobrança, Costa Rica na frente. Mas Teofanes desperdiçou para a Grécia. E o Manha não perdoou e mandou os gregos embora. Final das penalidades, Costa Rica classificada 5, Grécia eliminada 4. Hoje em Brasília, a França despachou a Nigéria. Os gols dos franceses ocorreram no segundo tempo. Pogba, de cabeça, abriu o placar. França 1-0. Joseph Yobo fez contra e fechou o placar final. França 2, Nigéria 0. Bom, e a seleção testou os batimentos cardíacos de praticamente todo o país, mas no final deu tudo certo. O Brasil mandou o Chile para casa e segue na competição. O jogo dava mostras que seria emocionante. Durante a execução do hino nacional brasileiro, a torcida deu um verdadeiro show e emocionou não só os jogadores, como o restante do país. O Brasil até parecia que tinha entendido o recado. E em uma cobrança de escanteio, a bola sobrou para Davi Luiz, que dividiu com o adversário e mandou para as redes. Delírio no Mineirão. Brasil 1-0. Mas ainda no primeiro tempo, o Chile empatou. Hulk falha no momento do passe e os chilenos aproveitaram muito bem a situação. Alexis Sanches manda para as redes. 1-1. O jogo seguiu empatado até o final e na prorrogação, ninguém conseguiu alterar o placar. Nas penalidades, Davi Luiz não desperdiçou sua cobrança. Brasil 1-0. Pinilha esbarrou em Júlio César. Quando o Brasil iria abrir vantagem, o Willian mandou para fora. Mas Júlio César estava demais e defendeu mais uma penalidade. Desta vez a vítima foi Alexis Sanches. Marcelo mandou para as redes e fez Brasil 2-0. Aranguiz fez o primeiro dos chilenos.
Hulk chutou forte, mas no centro do gol e desperdiçou sua cobrança. Marcelo Dias mandou para a rede e empatou a série, 2-2. Neymar, com categoria, colocou o Brasil novamente em vantagem. E Gonzalo Rara mandou na trave para delírio do Brasil. Final, Brasil classificado nos pênaltis 3, Chile eliminado 2. Após a partida, o goleiro Júlio César era um dos mais emocionados. Apesar do primeiro tempo ter sido bem jogado por nós, criamos bastante oportunidade, mas depois, acho que depois do gol de empate, o Chile se encontrou dentro da partida, começou a dificultar nosso jogo, mas só tenho que agradecer aí ao público que compareceu, aos meus companheiros, que a gente está acreditando sempre. Eu acho que é complicado, psicologicamente, emocionalmente falar, porque para nós, representar o nosso país jogando em casa é uma pressão muito forte. Mas graças a Deus deu tudo certo no final. O camisa 1 da seleção, que pegou 2 penalidades, relembrou dos momentos difíceis que passou na carreira após a eliminação da Copa na África em 2010. 4 anos atrás, eu dei uma entrevista muito triste, muito chateado, emocionado. Estou repetindo hoje com você, mas com felicidade. Só Deus sabe, e a minha família, o que eu passei e o que eu passo até hoje. Mas eu sei que minha história na seleção não acabou. Os meus companheiros estão me dando muita força para chegar dentro de campo e dar o meu melhor. Faltam 3 degraus. Eu espero dar uma outra entrevista para você de felicidade e com o Brasil todo em festa. Esse é o meu grande sonho. Bom, e amanhã mais 2 jogos fecham a fase de oitavas de final. Confira. Amanhã serão decididas as 2 últimas vagas para as quartas de final da competição. Na Arena Corinthians, em São Paulo, a Argentina encara a Suíça. O jogo está agendado para as 13 horas. Às 17 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador, tem Bélgica e Estados Unidos. Bom, ainda sobre Copa do Mundo, estão jogando nesse momento Alemanha e Argélia. O jogo terminou empatado no tempo normal em 0-0. Estamos no segundo tempo da prorrogação e, por enquanto, a Alemanha vai vencendo a Argélia por 1-0. O Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Para você, uma excelente noite e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!